Saudações pessoal, mais um Garagem Drops no ar. E hoje eu vou mostrar para vocês um projeto simplesmente sensacional e único. Ele teve inspiração do Fúria, de outros modelos que utilizaram o Bianco como base. Como a gente sabe, o Bianco é um dos grandes fora de série nacionais, mas esse aqui traz o motor Audi V8 com 340 cavalos. A gente vai conhecer ele em detalhes na matéria de hoje. Muito bem, pessoal, olha só que maravilha este belíssimo Bianco. Estou aqui com a criatura e o criador, né? Marcelo, obrigado aí por ter vindo. Obrigado, fantástico o seu trabalho. Desde que a gente começou a conversar, né, pelo Instagram. Sim. E tal, eu sempre achei fenomenal a ideia do carro em si. E você já fez tem mais 2 ou 3, né, em desenvolvimento. Começando por aqui, como surgiu a ideia de fazer um Bianco V8? A gente sabe que o Bianco foi um dos carros mais ajustáveis ou adaptáveis a estilos diferentes, né? Exatamente. Correu com o próprio Fúria, né? Com mecânica Alfa Romeo, mecânica Lamborghini, mecânica BMW. Sem dúvida, é um carro versátil demais. E claro, o Tony Bianco é um carrozziere, né? Realmente é um cara extremamente talentoso, né? Mas aí como surgiu a primeira ideia, como você começou o projeto, quanto tempo levou para fazer isso? Sim. O projeto começou já com inspiração no próprio Fúria. Então peguei o Bianco e voltei à origem que era o carro. Então a ideia principal foi essa. E a inspiração veio do passado, o próprio história do Tony, o próprio do Vitório, Massárida e do pessoal. E eu quis, digamos assim, fazer essa releitura do carro com a mecânica mais moderna, um powertrain mais moderno, freios, toda a parte de eletrônica do carro. Esse, inicialmente, é um Bianco de qual ano? Esse é 1980. 1980. Nos últimos anos que saiu o Bianco S. Ah, fantástico. Bom, começando aqui pela dianteira, uma coisa que é legal, na verdade, que eu acho do seu trabalho, é que você viaja com ele, né? Essa viagem do Paraná para cá, da Águas de Lindóia também. Sim. Enfim, ou seja, um carro, ele tem uma usabilidade grande, né? Porque uma coisa legal, você fez o projeto e anda muito com ele, né? Eu acho uma das coisas mais interessantes também do seu trabalho. Bom, sim, fica à vontade para comentar. Esse carro já com um ano de vida, digamos assim, ele já está com 12 mil quilômetros. E 12 mil quilômetros de estrada, né? Então já foi para o Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre, São Paulo já é a segunda vez. E o carro, acho que o espírito do carro é isso, é andar. Sim. Então não uso o carro no dia a dia, mas uso o carro em várias viagens e eventos assim que eu participo, e eu sempre vou com ele andando. Fantástico. Bom, começando por aqui, de carroceria, o que foi mudado, eu vi até que a abertura, logicamente, por conta da mecânica, foi, né, a abertura da parte dianteira traseira. Isso. Ela foi, me lembrando que o Júnior Tommaso Pantera, eu lembro que eu comentei isso aí uma vez, logo que eu conheci o carro, pela configuração, né, de mecânica e tudo mais. Mas começando por aqui, o que foi feito aqui na dianteira? Então, os capôs foram feitos de abrir, né, e a gente consegue retirar eles de uma certa forma, com uma certa facilidade, para a própria manutenção, ajuste de suspensão e algumas coisas nesse sentido. O Fúria, originalmente, ele abria tanto o capô dianteiro quanto o traseiro. E isso auxilia muito nessa parte de manutenção do carro. Aqui tem umas ventoinhas aí. É um radiador brasado, né, feito sob medida para esse projeto, pela potência do motor e tudo, por posição. É um radiador com uma eficiência, uma troca térmica muito boa, né, já que o motor ficou central. Então, esses carros, alguns têm a tendência de superaquecer. Sim. Esse não é o caso, devido ao projeto que foi feito para ele. Então, a gente, como eu falei, já tem muitos quilômetros rodados em trânsito e temperatura alta, o carro não tem problema algum em relação a isso. Muito legal. E até agora, uma pergunta que eu fiz quando você chegou, explica aí, pessoal, qual a função disso. Que eu perguntei inicialmente, que você falou, o pessoal acha que é para refrigerar, mas qual que é a verdadeira função? A função foi devido ao carro começou a pedir uma maior cambagem na dianteira e começou a pegar no paralama, então foi cortado o paralama. O objetivo desse carro é a praticidade, a primeira coisa. Depois a parte estética vai ficar em segundo plano. Sim. Então a gente tentou fazer uma harmonia bacana no carro inteiro, mas cada entrada de ar que ele tem, o saída é funcional, nada é fake, nada é... Tudo tem um objetivo. A praticidade e a usabilidade do carro, uma das coisas mais legais. Isso.
E conforme eu fui andando com o carro, os pontos que foram aparecendo eu já fui tentando corrigir. Sim. E um deles foi essa abertura no capô dianteiro. Uma das questões, até para a gente mostrar, que alguém vai comentar no vídeo sempre, né? O carro que baixo, né? Andando aqui, você comentou que bateu uma pedra nessa viagem vindo para São Paulo. Hoje, casualmente, chegando aqui, exato, voou uma pedra no caminhão, pegou na frente do carro, cruzou. Mas são marcas cicatrizes da estrada. Então tem vários pontos. E é um carro que claro, a gente cuida, mas eu não tenho aquela, chega e já vou pintar, remendar. Vou deixando assim, com o tempo depois, sim, eu consigo dar uma geral nele, digamos, mais para frente, né? Não, sem dúvida. Falando agora de rodas, de maneira geral, e o sistema de freios. As rodas são 18, né? Fica à vontade para comentar. As rodas 18 por 9 na dianteira e 11 polegadas na traseira de largura. São as rodas forjadas. Eu encontrei essas rodas aqui em São Paulo mesmo. E serviram, casaram, eu queria um modelo de roda parecido com esse. E sem contar que para poder abrigar esse kit de freios, eu tive que aumentar o diâmetro das rodas para 18. Sim. Então tive que dar toda essa, como eu falei, o motor anda mais, tem que conseguir frear mais. Sem dúvida. Então, para conseguir alojar esse sistema de freio, e esse freio é de qual modelo? Qual que é a especificação? Então, isso aqui tem um pouco. As pinças vieram de uma Porsche GT3, 6 pistões e 4 na traseira. O disco dianteiro era o disco de uma Lamborghini de corrida, né, 360 milímetros, e os discos traseiros vieram de uma Aston Martin 320 milímetros, traseiros de uma Aston. Muito legal. Então, foi feito esse ajuste todo aí para poder funcionar. O sistema de freio deu uma pedaleira dupla, então tem um freio para dianteira e um freio para traseira. Você tinha comentado que dá para fazer aqui. Tem mais uma alavanca de balanço de freio ali em frente ao console, que é o que você faz o balanço de freio dele para trás ou para frente, e conforme você está guiando ali, você quer mudar o freio dele, você muda de forma rápida. Aqui, então, uma coisa que eu reparei, bom, tem um radiador de óleo, né? Isso. E você está comentando que tem uma entrada forçada para refrigeração. Entrada para ajudar na refrigeração do óleo. A entrada de ar da parte de baixo é que vai para o motor. Para ajudar a fazer uma pressão positiva para conseguir expulsar um pouco do calor de dentro do cofre. Bom, seguindo por aqui, a gente já vai abrir para especificar tudo. Aqui, policarbonato, né? Policarbonato. Tudo policarbonato. Acaba sendo um material que aguenta mais. Aguenta mais, ele evita aquelas microtrincas também, que o acrílico, por exemplo, ele acontece rápido, e ele é uma resistência mecânica muito maior, né, do que o próprio acrílico. Sem dúvida. Então foi uma opção que a gente teve. E aqui na traseira, aqui eu acho que ficou essa tela, né? Ficou um negócio muito charmoso e bem clássico também a ideia, né? A verdade, você tem uma entrada de ar e por projeto, a tua saída tem que ser sempre maior do que a pressão positiva que você tem. Então, com essa entrada, ajuda a expelir bastante o ar quente de dentro, né? Então, a gente teve essa ideia aí de fazer uma... Lembrando que um dos Fúrias do JK, ele tem uma entrada, a traseira também lembra um pouco essa aí, inclusive a lanterna. Sim. Então, a lanterna, ela tem uma qualidade boa, lanterna de LED, ela tem 4 funções na mesma lanterna. Aí eu fiz esse aro em volta, para dar uma lembrança do Bianco. O Bianco ele tem as 6 lanternas com um aro. Sim, verdade. Boa sacada. Aí, para dar um acabamento nessa lanterna, para ficar uma coisa mais legal, aí eu fiz isso aí. Aí eu pintei com a mesma cor das rodas, que é de prata, só que o verniz é tingido de uma cor mais escura para dar um efeito. Muito bem, seguindo por aqui, bom, aqui a gente tem, você está comentando muito, são 2 tanques, né, de gasolina. Um tanque mais de pista, digamos assim, que é um pequeno, né? Sim, fica à vontade. Certo, sim, são 2 tanques de alumínio. Então o tanque maior, o central, está ali, e a bomba tem um cash tank, e a bomba fica ao lado da bateria e o filtro também. A bateria também fica posicionada na dianteira, já para ajudar no equilíbrio de massa do carro. Aqui também para aumentar, obviamente, a autonomia do carro, né? Como é um carro de estrada. Sim, até eu ia te perguntar de litragem, né? Porque você viaja com o carro. Então, é um tanque relativamente pequeno, 38 litros. Porém, que ele na estrada, ele está fazendo a média de 10, você andando a 100 km por hora. 90, 100, que é o que a rodovia permite hoje. Claro, se você pisar, o carro vai consumir mais. Mas essa é a nossa média de 10, 10.2 na estrada, tranquilamente. É um carro muito leve, né? Então,
Não, sem dúvida. E aqui, aproveitando que está aberto essa parte, comentar o que foi feito de suspensão, amortecedor, mola, enfim. Então, a gente está com a carga na dianteira de 250 libras, a parte dele de caster eu regulo na parte superior e na parte inferior também no triângulo inferior. Então eu tenho dois ajustes de caster na dianteira. A cambagem ficou na parte superior. Ele hoje a caixa de direção está posicionado, está com leve, está com um anti-Ackerman, digamos assim. É um carro que ficou mais apontador, eu prefiro desse jeito o carro. Sim, sim. E aí e a parte de freios e tudo se localizar aqui na frente, essa parte de distribuição de freio dianteiro. Interessante. Bom, daí você fazer, claro, em relação à suspensão original, você acabou tendo que fazer uma mudança maior por conta da proposta do carro, sim, né? porque você começa, você tem um motor, você tem a potência desse motor e torque desse motor. Dali você começa a migrar para os outros pontos do carro, parte de freio, suspensão, própria questão de pneu, área de contato, tudo tem que ser, de certa forma, aumentado, porque você tem uma potência muito maior. Então, e antes de você andar, você tem que frear e frear muito bem. Sim, então, sim. E para você ter um freio muito potente, você tem que ter uma área de contato também maior. Senão você, depois, sem contar a parte de suspensão, de balanço do carro, transferência de massa na hora que freia, tem vários detalhes aí que você vai ajustando com o tempo. Não, sem dúvida que é algo importante. Sim. Né? E agora, chegando no coração, uma coisa legal aqui é a largura, né, do pneu realmente com a roda, né, que é 18 por 11 aqui, né? Isso, 18 por 11. O pneu realmente dá umas 2 mãos e meia. Bom, radiador de óleo, né, a gente comentou, agora está aberto. E aqui, o V8 aí da Audi, 4,2 litros. 40 válvulas. Esse motor ele tem até as bobinas aqui, né, individuais também, né? Isso. E você vinha passado está com 340 cavalos. Isso, de roda. E 45 de torque. Isso, 45 de torque. Ele começa a 2.000 RPMs, ele começa com 42 kg de torque. Aí ele chega a 6.600, que é um mapa que ele tem, ele já está 45 kg de torque. É um motor, o 4.2 V8, 40 válvulas. Ah, com duplo comando variável. Sim. E aqui, bom, desse motor original, o que foi modificado? Questão de escape também? Foi a questão de escapamento foi modificado e o próprio mapa de injeção. Ele é um motor que já te entrega no carro original 350 cavalos. Sim. Então, para a proposta do carro, é o equilíbrio, não superpotência exagerada. Então, dentro da medida, ele ficou de bom tamanho para esse carro. A performance, digamos assim, que ele atinge e a dinâmica do carro inteiro ficou bem interessante. E de maneira geral, para a instalação desse motor, você está falando de outros projetos que usam V6, né, do Camaro também, né, a versão V6, o Audi V6 também. Nesse caso, você teve que construir um local próprio utilizando o chassi, porque você estava comentando que o entre-eixos é o mesmo, né? O entre-eixo é o meu mesmo. É o chassi inteiro tubular, né? Então ele foi feito do zero, já baseado no motor, né, com os dimensionais perfeito, sim, ele ficou com uma cara de Bianco, mas um chassi todo sem dúvida novo para poder... Exatamente. Ele como se ficasse uma gaiola, digamos assim. Sim. E foi só encapsulada essa parte de carroceria em cima. E de escape? Escape dimensionado, ele sai com 2 polegadas, daí ele faz um cross lá atrás e vira 3 polegadas a saída. E uma outra questão igualmente importante, além do motor e tudo mais, é a questão do câmbio. Comenta aí, que câmbio foi usado, o número de marchas? O câmbio é um do Porsche 968, então ele foi feito um volante especial para ele, embreagem do Porsche, disco do Porsche, o câmbio também do 986, trambulador Porsche, cabos e o console, tudo usado do Porsche. Porque você tem uma potência dessa e um motor desse, tem que ter um casamento quase que perfeito, digamos assim, com o câmbio, porque você vai pôr toda essa potência para pôr no chão um pneu com grip dessa largura, então tem que ter algo que resista. E o câmbio caiu bem nesse carro, né? E lembrando também que é um carro está pesando nessa faixa de 950, 980 quilos. Então um carro, a relação peso-potência ficou muito interessante. Muito boa.
Então, e pôr tudo isso para o chão com uma certa segurança também, para você não ter quebra de câmbio recorrente. O câmbio caiu perfeitamente com esse projeto. Muito bem, chegamos ao interior do carro, cockpit, né? Nesse caso dá para chamar de cockpit. Bom, tem os bancos aqui de pista, né? Banco concha, esses clássicos, né? Cinto de segurança. Eu vi que eles estão presos aqui, é bem interessante essa questão do encosto de cabeça também. O que mais foi feito aqui que você... Os bancos foram feitos sob medida, o pessoal lá de Curitiba também. A central dele é um dash da IN, o painel principal, é um dash que era usado no Fórmula 3. Isso é uma coisa que era uma coisa que eu gostaria de ter no carro, uma escolha minha desde o começo do projeto. A central dele é uma IG Pro, que toca o sistema de injeção eletrônica do motor, monitora tudo aqui. Isso, e esse dash está espelhado com o dash da IG Pro. Ah, fantástico, um conversa com o outro. Conversa com o outro, exatamente. Também o sistema de ar-condicionado dele é abaixo do dash, ali que você pode ver. Sim, eu notei isso aqui, falei, pô, incrível. Tem um ar-condicionado aí, essa é a chave geral. O do freio aqui, a regulagem, né? Balanço de freio. Balanço de freio. Exatamente. Os vidros elétricos aqui e o carregador de celular do lado. É um carro básico, digamos assim. O rádio fica no teto. Mas interessante até o conjunto de pedaleiras também, né? Pedaleira duplo freio, duplo cilindro de freio, a embreagem hidráulica. Fantástico. E o volante? O volante é um volante saque rápido. Colocar o volante aqui. Dá para colocar aí de fora? Você Sim, não. Sair do carro. Não, realmente a posição aqui de pilotagem é muito própria, né? Sim, sim. Você fica numa um volante de Alcântara, esse aí que teve um pouco de mais cuidado em relação ao volante. Sim. Na verdade, esse era um volante de kart e eu adaptei, fiz algumas mudanças nele e depois mandei encapar ele em Alcântara. Aqui, olha que interessante, tem uma ergonomia curiosa. Eu quando eu guiei o Bianco uma vez, né, um dos Biancos que fiz matéria, eu comentei, né, lógico que a gente pegava, né, na perna, porque eu tenho 1,72, 1,70, né? Certo. Eu brinco com o pessoal de um jockey automotivo, não me encaixo, né? Mas é engraçado que a ergonomia, e você que é mais alto também, né? Também tem que se ajustar bem, né? O banco tem regulagem também aqui? Não, o banco é fixo, eu regulei e fiz esse banco para mim. E o do Carona, ele é um banco diferente, tanto que esse banco eu ia lá para testar ele na parte da ferragem, depois a parte de espuma, para encaixar em mim. Então, na hora que eu acertei a posição de guiar, isso é uma coisa muito particular, tem gente que gosta do banco mais perto, mais longe, a inclinação do banco, e para mim foi essa a melhor dentro do espaço que o carro poderia proporcionar. Sem dúvida. Não, mas a ideia ficou fenomenal. Aliás, como todo projeto, né, vale ressaltar. Olha só que legal, o IG Pro aqui. Interessantíssimo. Ele já quer desligar e ligar de novo? Ele aparece ali. Eu vi ali, desligar a chave geral, ligar de novo, para ver esse detalhe, ligando aqui para ver o detalhe do Fúria. Realmente, fantástico, né? E daí você tem aqui... Aqui eu tenho todos os alarmes, aqui o shift na parte de cima, né? Que ele avisa o corte de marcha, ele está com 3 mapas. O mapa que eu mais uso é esse de corte em 6600, tem um de 7200. Nossa, é um mapa que eu praticamente não uso. Aqui, sim. E a IG Pro que faz toda a parte de mapeamento, enfim. E aí espelha dela para cá as informações e, claro, ela tem outros recursos também. Os LEDs laterais aqui também estão ligados aos alarmes de pressão de óleo, pressão de combustível. Então tem essas luzes espia, digamos assim, que vão te passando qualquer informação. Tem uns detalhes interessantes aí. Projeto fantástico, realmente o carro, isso que é legal, né, na verdade, ele é um protótipo, na verdade, com a carroceria de Bianco, e sensacional, muito bem feito, realmente. Tem até que pegar o jeito mesmo do acelerador, né, para não ficar essa... Mas cara, que som, e o som em alta. Nas nossas passagens, claro, a gente grava ali dentro do bairro, não dá pra fazer algo fora muito do comum, né?
logicamente a gente está na rua também, mas como ele falou, né, Marcelo, depois dos 3.000 ele cresce, né, e o som ele fica realmente muito parecido com um som de pista, né? Ele tá dando uma olhada ali para ver quanto que dá para passar, porque aqui tem um pouquinho de trânsito, né, aqui na Brasleme, mas cara, sensacional, os pedais são bem próximos, a posição de guiar eu posso dizer que assim, para guiar várias horas, o Marcelo, que é mais alto, deve sofrer um pouquinho, mas por outro lado, pode entrar nessa? Vai embora. Cara, deu pra ter uma ideia aí do som, né? Sensacional, cara. Você fica até meio tremendo aqui dirigindo, cara, mas isso que é assim, a primeira vez que estou guiando o carro, claro, eu não tenho aqui tem um radar, os trejeitos dele, né, que montou e tal, e que dirige direto, né? Outra característica bacana é o torque, né? Tem esse torque de 45, eu estou em quarta marcha e pô, ele está muito redondo. Isso é uma coisa interessante também, né? O fato de não ter um comando bravo, uma coisa desse tipo, o motor tem um funcionamento muito legal. E cara, incrível, sensacional. Realmente, ele deve ser muito empolgante. Tem um rádio aqui, mas cara, pra que rádio, né? Não precisa de rádio nesse carro, realmente é desnecessário. E ele ajustou o carro, banco fixo, ajustou o carro para ele, né? Na verdade é como um carro de corrida mesmo, né? Você ajusta ele para poder ter uma melhor dirigibilidade, melhor opção para rodar, né? Isso é que é sensacional. Mas o que eu achei muito mágico, comentei com ele, foi a ideia dele ser um verdadeiro protótipo mesmo, né, Marcelo? De ser um carro que consegue mesclar essa sacada clássica do Bianco. Ele até veio encontrar o Tony Bianco, né? Exatamente. Entrevistaremos em breve, com a ideia de ser um chassi tubular, onde deu para colocar o V8 e as outras opções de motorização. Então, vou voltar aqui, dar mais uma voltinha, mas cara, sensacional, parabéns, ele está segurando aqui a câmera, sensacional, realmente uma oportunidade incrível. Obrigado por ter vindo aí gravar e obrigado a todos aí pela audiência. Um abraço. Muito bem, duas coisas legais também, ó. Os detalhes aqui, ó, feito à mão, né, por Marcelo Camargo, engenheiro Marcelo Camargo. E uma coisa legal, Marcelo, que a gente está comentando agora, é o tempo de construção. Quanto tempo demora para fazer um carro como esse? Quer dizer, agora você já tem um know-how, esse foi o mais difícil, Esse foi o primeiro. Foi o mais difícil, exatamente. O carro que foi mais cobaia. Eu falo, o carro depois desses vão vir melhor em alguns aspectos do que esse próprio carro. Esse especificamente, ele demorou 7 anos. 6 anos, na verdade, mas eu não tinha o foco no carro, né? Então eu trabalhava com outra coisa e ia fazendo os carros e tal, com experiência que eu tinha de corrida, enfim, ia montando. E eu levei 1 ano para acertar ele, para acertar chão, acertar a dinâmica de suspensão, de freios, algumas alterações foram feitas, como o próprio corte do capô que a gente não havia contemplado no começo e no fim teve que acabar fazendo essa pequena modificação. Bom, hoje vai levar em torno de 1 ano um carro desse. Fantástico. Bom, quem se interessou, não tem como não se interessar, aliás, né? Mas quem se interessou e quiser comprar um carro desse, fazer um projeto como esse, fala aí com o Marcelo e realmente é um negócio diferente de qualquer coisa, né? Que a gente possa ver e com esse tom clássico que eu acho que para quem gosta de carro é algo muito apaixonante. O que a gente tentou preservar foram as linhas do carro e entradas e saídas de ar que a gente foi sentindo necessidade conforme a gente foi andando com o carro. E como eu falei, já são mais de 12.000 quilômetros de estrada, então a gente vai corrigindo daqui e dali e vai se aperfeiçoando e chegamos aí nesse ponto. Maravilha. Pô, Marcelo, obrigado novamente e parabéns. Já falei várias vezes, mas esse mais um projeto sensacional que a gente teve a satisfação de mostrar aqui no Garagem Drops.